Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham no canal Palavra Viva e Fiel. Prosseguiremos para a nossa 8ª lição deste trimestre, dentro do temática da revista da CPAD de adultos, a carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. Nossa 8ª lição tem como assunto confessando e abandonando o pecado. Texto áureo está em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. A verdade prática nos ensina que para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Vamos à nossa leitura bíblica em classe. Começamos aqui no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Continuamos aqui na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, a partir dos versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu like, o seu curtir neste vídeo. Compartilhe também este vídeo, esta ministração, com seus amigos, parentes, irmãos em Cristo, nos seus grupos de redes sociais. Espalhe a boa semente nos corações. Na introdução do comentário, lemos que, atualmente, muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários. Nesta lição, veremos que a Bíblia não ensina assim. Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real e, por isso, é um perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas. A orientação bíblica é a de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado, abandonado, como evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. O primeiro tópico nos fala sobre a confissão de pecado. A definição. O verbo confessar vem da palavra hebraica yadar, aparece como jogar, atirar, lançar. Uma palavra que vem da raiz verbal de adar, significa estender a mão. Veja, portanto, que essas definições, esses conceitos, eles estão todos embutidos na ideia de confessar. Confessar, portanto, significa algo que você coloca para fora de você, algo que você joga, algo que você lança,
algo que você deixa de guardar consigo. A confissão, portanto, é a exteriorização de algo, no caso do reconhecimento de um pecado. Mas este outro significado aqui de estender a mão também está dentro da ideia de confessar, porque esse estender a mão é como se fosse um pedido de ajuda. Quem confessa algo, por exemplo, está estendendo a mão, está pedindo ajuda. Essa palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento, com o sentido de tomar conhecimento, saber, reconhecer. E essa palavra aparece no Antigo Testamento no contexto da confissão de pecado. Já no Novo Testamento, o termo grego para confessar é homologio, que significa concordar com, consentir, conceder. Essa palavra é composta de outras duas, a raiz homou, que significa junto de pessoas reunidas, e logos, que significa o ato de falar. Essa palavra aparece cerca de 25 vezes no Novo Testamento. Também há um outro termo grego importante para confessar, exomologio, que significa professar, reconhecer aberta e alegremente para a honra de alguém, prometer publicamente que fará algo, comprometer-se com. Logo, podemos dizer que confessar é uma maneira de declarar o que se crê ou se sabe. Vamos ao segundo item, a confissão bíblica de pecado. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Essa confissão pode ser no momento na conversão ou depois dela, quando pecados cometidos podem ser contra Deus ou contra um irmão. Importante ressaltar, porém, que, segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão de pecados que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Vemos exemplo disso no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 6, quando Neemias confessa os pecados do seu povo como se fossem os seus próprios. Vemos também isso em Lucas, capítulo 18, vemos em Salmo 66. Vamos ao terceiro item, o símbolo da confissão de pecado. No ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma, ou seja, por si só, ela reconhece os pecados cometidos e que, por isso, se encontra indigna de estar na presença de Deus. Ela reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo. Então, em arrependimento sincero e em confissão, busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus, o perdão. Assim, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado alcança a misericórdia de Deus, como está no nosso textuário Provérbios 28:13. Então a alma é consolada e a vida espiritual é restaurada. Vamos então para o segundo tópico, o perigo do pecado não confessado. Primeiro, os males dos pecados não confessados. Quando lemos e analisamos Provérbios 28:13, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um conceito judaico, mas também cristão. A Epístola de João corrobora com a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo e alcançar o perdão. É como se o pecado fosse um peso, e nós precisamos nos libertar desse peso se queremos subir a escada, subir a montanha. Em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado, ocultando, escondendo o pecado, vive uma vida de aparências, uma vida de fachada, poderíamos dizer, e uma vida de morte espiritual. É como se fosse um túmulo, um sepulcro, que por fora está aquela linda capela com ouro, prata, mármore, flores, mas por dentro está somente um caixão com restos mortais. Semelhantemente ao que nossos primeiros pais Adão e Eva viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus. Ou seja, quando Deus os chama no Jardim do Éden, eles querem se esconder de Deus. Assim também tem sido a humanidade ao longo de toda a história, procurando se esconder de Deus. Vemos o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar seus pecados. Ou seja, ele comete um adultério, para esconder esse adultério, ele acaba cometendo um assassinato e depois acha que tudo aquilo ficou escondido. Segundo, as consequências do pecado de Adão e Eva. A realidade bíblica do pecado pode ser vista no primeiro casal, Adão e Eva, quando pecou, e por isso recebeu as devidas sentenças.
Além disso, nossos primeiros pais perderam o direito de viver no ambiente mais perfeito e belo que Deus criou. Por isso, na vida de Adão e Eva, há consequências trágicas do pecado, tais como a alteração da condição física de ambos, a transição da natureza imortal para mortal, diversas tensões no gênero humano e na natureza. Assim, sabemos que as consequências do pecado de nossos primeiros pais não se limitaram a eles, mas perpassaram a todo o gênero humano e natural. Isso quer dizer que saiu da esfera humana e incluiu a própria natureza, a própria criação. Esse, aliás, é um dos argumentos mais fortes de alguns teólogos quando se pergunta: Adão e Eva foram salvos? E muitos teólogos entendem que não, que eles não se salvaram. Primeiro, porque a Bíblia não relata isso, não declara de forma explícita que eles se arrependeram, foram perdoados dos seus pecados e morreram em comunhão com Deus. A Bíblia não declara isso. E segundo, quando nós pensamos que o pecado daquelas duas pessoas colocou toda a humanidade, todos os que ainda iam existir, debaixo de uma terrível maldição. Vamos aqui para o terceiro item, as consequências do pecado de Davi. Vamos ver o caso específico de Davi. Por que ele? Porque ele é mostrado como o homem segundo o coração de Deus, uma pessoa voltada para Deus. Mas até ele acabou caindo em pecado, e não foi qualquer pecado. Eram pecados dignos de morte. Davi cometeu adultério e assassinato premeditado. Então, esses dois pecados eram motivo dele ter sido morto pelas leis da época. A Bíblia mostra que ele pagou um alto preço pelo seu pecado. A espada não se afastou mais da sua casa, ou seja, dali para frente, Davi e sua família tiveram que enfrentar problemas sérios que envolviam até mesmo assassinatos. Os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel relatam o conflito e o senso de culpa que marcavam a vida de um homem que, por certo tempo, ocultou seu pecado, trazendo-lhe enfermidades morais e aflição que o levavam a gemidos. Ou seja, a aflição da alma de Davi pelo seu pecado oculto quebrou a sua comunhão com Deus e o fez lamentar pela ausência da presença de Deus na sua vida. O Salmo 32 mostra que, por se manter em silêncio, sem confessar seu pecado, Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo o vigor espiritual. Já o Salmo 51 mostra a confissão de pecado do rei, reconhecendo todos os seus erros, a fim de que eles fossem perdoados e o salmista purificado. Chegamos então ao terceiro tópico, confissão de culpa. Confissão do pecado, um caminho de cura e restauração. Primeiro, confessando o pecado a Deus. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve ser primeiramente dirigida a Deus, por intermédio de seu Filho, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus disse à mulher pecadora: os teus pecados te são perdoados. E não foi uma situação isolada. Várias pessoas que procuraram Jesus em busca de restauração receberam, além da sua cura, da sua restauração, o perdão dos seus pecados. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou a quem nos ofendeu. Em 1 João capítulo 1, lemos que nossos pecados devem ser confessados a Cristo. Dessa forma, perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus Pai por intermédio do Senhor Jesus, mediante a sua obra no Calvário. Segundo item, alcançando cura e restauração. O texto áureo dessa lição, em Provérbios 28, nos lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Então, quando escondemos o nosso pecado, nós estamos, na verdade, escolhendo andar pelo mau caminho. Mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar o caminho humilde da confissão de pecado, vive uma vida mais leve. Não há nada mais restaurador do que desfrutar das misericórdias do Senhor. Não há nada mais consolador do que confessar o pecado e deixá-lo definitivamente. Isso é muito importante para nós destacarmos na nossa lição. Não basta confessar o pecado e voltar a praticá-lo. Tem que confessar o pecado e deixá-lo definitivamente.
pois só assim encontraremos descanso para a nossa alma. Todo esse processo de confissão e abandono de pecado revela a eficácia do ministério da reconciliação de Deus por meio de Jesus Cristo. Quem faz assim encontra o caminho de cura e restauração, conforme lemos nas palavras do salmista. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Bramido quer dizer lamento. Então, veja que este pecado guardado fazia com que Davi passasse mal, lhe dava angústia, tristeza. Ele tinha sentimentos físicos, ele tinha dores físicas pelo pecado escondido. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Concluímos, em nossa caminhada cristã estamos sujeitos ao pecado. Sujeitos no sentido de que sempre poderemos pecar. Nós não estamos isentos de pecar. Nós não perdemos aquela parte da natureza humana que tem prazer em pecar. Então nós estamos sujeitos a pecar. Encobrir o pecado e viver uma vida espiritual de aparências não é uma opção bíblica para o caminho da cura e restauração. Infelizmente, esse é o caminho que muitos escolhem. Guardar seus pecados, encobrir seus pecados e assim ter uma vida dupla, uma vida de duas caras, uma vida de aparências, de fachada. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão do pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim, desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. Esse está, portanto, o resumo da nossa 8ª lição, revista CPAD Adultos. E na sua escola bíblica dominical, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo e espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.